De dia, Jesus ensinava no templo e à noite ia para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte, Jesus voltava para o templo para ensinar e todo o povo estava lá para ouvir Jesus pregar. Isso está em Lucas, no capítulo 21. O centro espírita, então, ele deve reviver esses momentos. Eu tive olhando na internet e encontrei, por acaso, foi por acaso mesmo, são aquelas coisas espirituais, né? Esse ator aqui, ele é o ator do The Chosen, mas ele fez um outro filme religioso e, nas palavras dele, né, nesse filme, ele fala o seguinte: como crerão naquele que nunca ouviram falar se as portas das igrejas estão fechadas? É muito sério isso que foi colocado no filme e com essas palavras dele. Por isso que nós, como instituição religiosa, devemos estar com as portas abertas. Não só as portas físicas, mas também as portas da internet, né, para que todos possam ter acesso e conhecimento, não só ao Espiritismo, como também ao cristianismo. E Divaldo Franco, ele nos fala que se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências e no Evangelho de Jesus, automaticamente nós somos espíritas. Aí a casa espírita é onde nós nos encontramos para a gente aprender sobre o Espiritismo, sobre o cristianismo e reforçarmos essa nossa ligação com a divindade. Eu posso fazer isso fora da instituição religiosa? Claro que eu posso fazer fora da instituição, né? Mas não é a mesma coisa, porque aqui é uma referência. E esse ambiente a gente não consegue reproduzir ele facilmente em outro lugar que não seja tão protegido e tão preparado como nós vamos ver agora. E nesse local, nós recebemos uma quantidade enorme de bênçãos nesse ambiente. Tanta luz neste ambiente, descendo sobre nós. Mas vocês repararam que no plano espiritual os espíritos se reúnem em auditórios para terem palestras. E o preletor vem de altas esferas e se materializa ali para que todos possam ouvi-lo. Assim como tem várias atividades ali, todas presenciais, físicas no plano espiritual. Mas aí muitos companheiros falam assim, mas a gente não precisa mais de centro espírita. Hoje em dia na internet a gente assiste palestras. Essa casa, ela é filha daquela casa espírita, da primeira casa espírita, fundada por Allan Kardec em 1858, no dia 1º de abril. Nesse local aqui, eu nunca fui lá, se alguém foi, pode até me explicar, né? Ele talvez deva ser numa das salinhas aqui dessa passagem, mas foi exatamente nesse local. E quando nós nos simpatizamos pela doutrina espírita, o que a gente faz? Nós procuramos algum companheiro que é espírita ou nos aproximamos de uma casa espírita conforme a nossa. Por isso a importância dela estar sempre com as portas abertas. E nós nem nos apercebemos que esse ato de aproximação, ele é fruto de um compromisso que foi assumido com a espiritualidade, né, entre nós e os mentores da casa. É como se fosse um contrato que a gente tem e que, se ele for fielmente cumprido, ele vai trazer muitas bênçãos e alegrias para nós. Mas, caso contrário, se a gente não conseguir cumprir esse contrato, ele vai trazer muitas tristezas e fracasso na nossa missão. Como a gente vê nas obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda. Esse é um livro que nós estamos estudando no sábado, Entre os Dois Mundos. E lá, logo de cara, já fala desses companheiros que fracassaram nas suas missões. E com o passar do tempo, nós, participando das atividades aqui da Casa Espírita, da reunião pública,
da assistência social, dos grupos de estudo, nós passamos a integrar o grupo de trabalhadores da casa. Teve um dia que me perguntaram, como é ser trabalhador da casa, né? Como que faz para ser? A resposta está aqui. Se a casa espírita aqui, ela tem a sua grande diretoria no plano físico, no plano espiritual, essa diretoria é de uma grandiosidade que nós não temos nem como imaginar. Os planos da fundação da casa espírita, de uma instituição religiosa, eles se iniciam na espiritualidade com uma antecedência muito grande, vários anos antes das balizas físicas serem colocadas nos terrenos. E a direção espiritual, daí em diante, ela passa a orientar todas as atividades que são desenvolvidas. E o projeto, todo esse projeto aqui, ele visa atender a quem? A nós encarnados, não é aos desencarnados como muita gente pensa, só por causa do nome Centro Espírita. Ele é para atender a nós. Por quê? A espiritualidade amiga, ela tem condições de atender a todos os espíritos que estão necessitando de socorro, sem a necessidade da nossa participação. No entanto, eles fazem o socorro e mostram para nós, e até se utilizam de nós para esse socorro às vezes, para que nós aprendamos. E o futuro patrocinador de uma casa espírita, ele, ao ser consultado, normalmente estabelece algumas condições. E, pode passar para o outro, nesse livro Tramas do Destino, o Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que um desses mentores, ao ser convidado, ele estabeleceu algumas condições. E a primeira condição que ele estabeleceu foi que naquele centro se primasse pela preservação do Evangelho nas suas linhas simples e puras. Foi a primeira condição, preservação do Evangelho. Por isso que a gente tem que ter muita atenção com o Evangelho. E logo em seguida ele falou o seguinte, que todos os trabalhos que sejam executados naquela casa, eles tenham muito rigor moral, para que possam se transformar em trabalhos iluminativos. Ou seja, se você vai fazer uma reunião pública, faça a reunião pública bem feita. Reunião mediúnica, faça a reunião mediúnica bem feita. Tudo à luz da doutrina espírita e de acordo com o Evangelho de Jesus. E ele fala mais, que os socorros materiais, eles sejam decorrentes dos socorros espirituais. Ele fala que a carência maior é do pão da consolação moral. E tem uma coisa que é interessante, eu vou até comentar com vocês agora, que acontece muito, mas que a gente não conta, que é a questão da caridade moral. E ele fala, a caridade moral, não contabilizada, ela é urgentíssima. E solicitava também, por último, que se desse preferência aos enfermos do espírito. Mas eu vou voltar aqui e vou falar da caridade moral. Porque muita gente fala assim, que negócio de caridade moral aí, né? Quando alguém chega aqui no centro espírita, é atendido pelo atendimento fraterno, e aí de repente, através daquela conversa, ele sai daqui ou com o seu problema resolvido, ou com uma esperança nova, certo? Mas ele sai com outro ânimo, e isso é que é importante. Mas esse socorro, que se chama caridade moral, é uma das partes da caridade moral, ele muitas vezes não é contabilizado, ninguém conta. Quando nós chegamos aqui no centro espírita, o que a gente faz? A gente, normalmente pela primeira vez, ou nas vezes seguintes também, a gente precisa de um socorro. A gente precisa de uma informação, a gente precisa de alguma ajuda. Como que se dá esse socorro? Pode passar para o outro. Isso. No livro Missionários da Luz, no capítulo 19, o Anacleto dá uma explicação para André Luiz sobre um socorro que estava sendo executado em uma senhora durante a administração dos passes, e o André Luiz pergunta para o Anacleto se aquela senhora estivesse em outro ambiente que não fosse a casa espírita, ou de repente se ela não fosse nem espírita, não fosse religiosa. Aí o Anacleto ele faz alguns comentários e a gente vai colocar eles agora
para vocês acompanharem. Pode primeira. Isso. Aí ele fala o seguinte, que há verdadeiras legiões de trabalhadores daquela especialidade deles, amparando as criaturas. Qual criatura que ele estava amparando? Aquelas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Ou seja, se tiver procurando o caminho certo e tiver com elevadas aspirações, em qualquer instituição religiosa, católica, evangélica, budista, espírita, etc., muçulmana, né, vai ter socorro. E aí ele vai dividir em 3 situações esse socorro. Primeira situação, o homem que vive mentalmente, interiormente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, constantemente, recebendo por isso as mais fortes contribuições de amparo espiritual. Por quê? Olha só, por quê? Porque ele abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Ele tem fé, mas inclusive nessa conversa que eu não transcrevi aqui, ele fala que não basta aquela simples afirmação mecânica de fé. Ah, eu confio e tenho fé. Não basta simplesmente falar, né? Tem que viver interiormente essa religião que lhe ensina a senda do bem. Ou seja, no nosso caso aqui, o espiritismo, a sua conduta, o cristianismo que está, lógico. Quando a gente fala, tem uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Quando a gente fala espiritismo, automaticamente tem que entender cristianismo junto, tá? E normalmente eu falo os dois para que a gente sempre reforce essa questão. Porque aí fora, quando você fala que é espírita, muita gente fala assim, então você não é cristão? Né? Pode passar para outra. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização livre das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. Entenderam? Aqui está reforçando aquilo que a gente acabou de falar. Por quê? Aqui, dentro de uma organização que é livre das sombras do preconceito e etc., né, o concurso fraternal da espiritualidade é muito mais fácil. O ambiente está preparado para esse socorro. Pode passar para o outro. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre, dentro da melhor divisão de serviço, onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Então, esses auxiliadores magnéticos, eles estão em toda parte, distribuindo socorro. Tá? Só que tem que vibrar o sentimento sincero e elevado. Senão, eles não conseguem socorrer. A gente ainda vai entender isso melhor agora. Tá? Situação 2. Pode ver. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, isso é Anacleto falando, embora contrária à religião, em suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Fixe aqui, energias radiantes. Ou seja, né, mesmo que ela fosse contrária à religião, mas se fosse uma pessoa boa, com sentimentos retos, ela receberia auxílio. No entanto, seria menor. Por quê? Porque ela não conseguia ter capacidade de recepção. Estava assim com um balde cheio de bênçãos para jogar sobre ela, mas ela não conseguia receber, tudo se escorria, só entrava um filetezinho. É mais ou menos assim. E a situação 3? Pode ir, Anísio. Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras, aí é aquele caso extremo mesmo, tá? Pessoa má, que não quer saber de nada, ele é uma pessoa que está afastada de tudo, tá? Então, essa pessoa permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas iriam sofrer desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental que ele sofria. Quem se fecha às ideias regeneradoras, isso é o recado dele aqui, quem se fecha às ideias regeneradoras
fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências. Bom, Bezerra de Menezes, ele nos fala nesse livro aqui, Dramas da Obsessão, com essa capa antiga e outra aqui a capa nova, né? Não sei nem se tem outra capa mais nova, né? Mas são as duas capas. Nós já estudamos esse livro também no nosso grupo de sábado. Então, ele fala que as vibrações e os fluidos que são disseminados na casa espírita, como essa nossa aqui, elas são utilizadas nos serviços de cura, tá? Então, quando nós estamos aqui, nós estamos vibrando, né? E todas essas vibrações, esses fluidos, eles são utilizados nos serviços de cura aqui do centro. Tá? Mas, para eles serem utilizados, esses fluidos têm que estarem imaculados, ou seja, eles têm que estar limpos. E para que eles estejam imaculados e limpos, o que tem que acontecer? Os trabalhadores da casa, olha só, é a condição, os trabalhadores não podem viver com intrigas, com maledicências, tá? Com manifestações inferiores de caráter, porque senão eles vão atrair hordas de espíritos malfazejos que vão interferir nos trabalhos da casa, conforme a gente vai ver aqui no livro Aconteceu na Casa Espírita, e também do outro livro, que é o Perturbações Espirituais, da série Transição Planetária, e é do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Agora um recado muito bacana para nós. Pode passar outra. Um centro espírita onde vibrações de encarnados e desencarnados, nós aqui, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos e de aspirações elevadas, sendo fiel observador da doutrina espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida. Olha só a nossa responsabilidade aqui. E quando a gente fala doutrina espírita, eu vou repetir novamente. Coloque-se sempre que cristianismo aqui junto, tá? Porque é uma doutrina cristã. Então, um centro espírita que é fiel observador da doutrina espírita e onde as vibrações de encarnados e desencarnados irradiem de mentes respeitosas, corações fervorosos e de aspirações elevadas, ele será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida. Olhem só a nossa responsabilidade, a qual o elevará à dependência de organização modelar. Vai ser modelo para outros centros, realizando-se sublimes trabalhos em seu recinto. Vocês entenderam porque eu fiz todo esse caminhozinho, né? Quando você vai fazer um perfume, vai entregar esse perfume para alguém, quem que vai ser perfumado primeiro? Nós. E assim por diante. Ou seja, se aqui nesse centro forem realizados sublimes trabalhos, tá? Aqui no recinto do centro, os primeiros a serem ajudados, quem serão? Nós. Mas, ô Renato, e os centros que se desviam, que não são rigorosos seguidores da doutrina espírita? Aí eu vou pegar esse livro aqui, que é o Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert, e vou fazer uma leitura dele, mas o conteúdo dele está no livro Dramas da Obsessão, que nós também já estudamos no nosso grupo de sábado. E aqui ele fala o seguinte: aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Não é nem espírita, não. É considerado aprendiz do espiritismo que se aglomeram num clube nas horas de lazer. Ele vai ser considerado por aquela mesma equipe espiritual dessa forma. Vocês entenderam? A nossa responsabilidade para com o centro espírita? E aí, muita gente fala comigo: não, eu já perguntei para o companheiro, você, qual centro que você pertence? Não, é o site, eu sou do site. Mas site? É assim, é desse jeito, né? E alguns falam assim: eu não concordo com isso, eu não concordo com algumas coisas da doutrina espírita. Não tem problema se você não concordar, mas o que você faz? Não atrapalhe o caminho dos outros.
saia e monte uma doutrina para você. Porque se nós formos lá na Igreja Católica, eles vão defender ferrenhamente todos os postulados da Igreja Católica. Se nós formos na Igreja Evangélica, eles vão defender com toda a veemência os postulados da Igreja Evangélica. E por que que a gente, só porque a gente tem a fé raciocinada, a gente vai pegar e abrir as oportunidades para dizer, não concordo com isso, eu acho que tem que ser dessa maneira, né? O correto é a gente ser fiel, cumpridor dos postulados da doutrina espírita. Você não acha, você tem certeza. Exatamente, né? Então, aí, para que serve o centro espírita? Nós estamos terminando já, tá? Para que serve o centro espírita? O centro espírita, doutrinariamente falando, é para estudo e prática da doutrina espírita. Então, o centro espírita é para estudo e prática da doutrina espírita. Só que esse estudo, ele está dentro da prática, tá? E eu vou falar, antes disso, eu vou falar da divulgação. Então, quando a gente está fazendo aqui uma palestra dessa aqui, nós estamos divulgando. Quando a gente faz uma postagem de uma mensagem, a gente está divulgando a doutrina espírita. Junto disso, sempre o cristianismo, tá? Quando a gente posta uma palestra lá no Spotify, lá no YouTube, todo mundo sabe que a gente tem nossos canais lá no Spotify, no YouTube, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está divulgando a doutrina espírita. Então, isso é muito importante. E, modernamente, a gente está conseguindo, inclusive, colocar rádios com as nossas palestras, com as nossas atividades, que estão disponíveis em qualquer lugar do mundo. Você está dirigindo o carro, está em casa, e você pode acessar esse conteúdo religioso de alta qualidade. Alexa, Rádio Dom Pedro II. Reproduzindo Rádio Espírita Dom Pedro II. Irmãos de humanidade. Atualmente são 7 milhões, 600 milhões encarnados. Aparece daqui, ó. Como que nós vamos esperar uma comunidade Alexa, segura? para. Vocês entenderam? Então é muito simples, muito fácil a gente ter esse conteúdo em casa. Bom, aí vamos entrar na parte da prática, né? Da prática, que aí vai envolver o estudo também. Então, nessa prática, nós temos que ser um núcleo de estudo, tá? Um núcleo de fraternidade, um núcleo de oração, um núcleo de trabalho e também um hospital para almas enfermas. É isso que é a finalidade do Centro Espírita. Bom, por quê? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estarei no meio deles. Está em Mateus, no capítulo 18. E quando nós chegamos aqui, a gente encontra tudo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, limpinho, né? Tudo que foi arrumado fisicamente. Mas, antes disso, nós tivemos uma equipe espiritual que nos antecedeu em muitas horas, e às vezes, sim, 24 horas, trabalhando diuturnamente aqui no centro, fazendo o estabelecimento de proteções magnéticas, colocando equipamentos aqui na sala da nossa reunião pública, equipamentos na sala de passe, etc. Tudo para nos ajudar. É um trabalho fenomenal. Então vocês estão entendendo a grandeza da equipe que está trabalhando aqui, né? Lembra que eu falei da grandeza da diretoria? Né? Então, se o trabalhador é grande, imagina a diretoria, né? Tem que ser maior ainda. E até falei semana passada, o que acontece na sala de passes aqui, para mim, é uma das coisas que fica assim, mais significativas e que mostra a grandeza dessa equipe que nos ajuda. Que é quando os espíritos, que são conhecidos como técnicos em auxílio magnético, eles, passa isso, né? Está nesse livro aqui, Missionário da Luz. Eles ministram o passe por intermédio da Leila, do Carlos, do João, né? De quem vem aqui ajudar no nosso passe. Então, eles são espíritos, e no livro Missionário da Luz é explicado, que nesse caso em particular, que eram 6 entidades com túnicas muito alvas, quase não conversavam entre si e atendiam encarnados e desencarnados e os espíritos que vinham acompanhando os encarnados. Tudo isso junto ao mesmo tempo. Só que tinha um detalhe. Eles tinham que ter determinadas condições, determinados requisitos. Alguém consegue aqui ter
uma elevação mental? Com certeza, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, né? A gente eleva o nosso pensamento. Mas a gente consegue ter uma elevação mental contínua? Eu não consigo, não. Minha elevação mental, assim, ela vai assim uns 30 segundos. Eu tenho uma dificuldade, né, de manter lá em cima, né? É muito difícil. Mas e um superior padrão de elevação mental contínua? A gente consegue? Aí que não consegue mesmo. Então, gente, essa é uma das condições desses espíritos que ministram o passe na hora do nosso passe. Vocês entenderam? Agora, se esses espíritos têm tantas condições, porque para eles trabalharem com as faculdades radiantes que a gente viu aqui, eles têm que ter essas condições, essas qualidades também. Vocês entenderam? Então, se eles têm esse nível de evolução, imaginem a nossa diretoria, que a gente vai falar também. Mas tem uma frase que resume tudo isso. Espera um pouquinho. Tem uma frase que resume tudo isso, que assim, é a nossa falta de conhecimento a respeito de tudo. Inclusive, até no Livro dos Espíritos fala assim, né? Quando eu pergunto a respeito de Deus. E aí os Espíritos falam assim, ó, falta para vocês sentido. Né? Mas então, nem tudo foi contado para nós, tá certo? Porque a gente não consegue saber isso aqui, ó. Eu tenho um punhado de livro em casa, vocês também têm certeza, né? E se a gente fala assim, ó, você leu esse livro o ano passado, né? Me conta a história. Não sei, porque a gente vai saber por alto, não vai conseguir saber tudo. Então tem uma frase que ela é tirada de uma canção que chama Indizível Graça, da harpa cristã dos evangélicos. É muito bonita a canção. E fala assim, metade da glória celeste jamais foi contada ao mortal. Aí eu peguei só esse pedacinho para vocês verem. Ó. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Isso mesmo, pode parar. E o Dom Pedro II, que é a nossa casa, que nos acolhe nesse momento com tanta alegria. A gente tem uma satisfação muito grande de participar. Quando a gente entra aqui dentro do Centro Espírita, a gente se sente muito bem. Né? E nós tivemos trabalhadores, a nossa fundadora, a Dona Maria, com todo carinho, fundou esse centro. Foi secundada por outros companheiros maravilhosos que mantiveram essa casa de forma que ela chegou até nós aqui e a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho. E o nosso mentor aqui da casa, já foi até citado pela Soraya, o jardineiro, ele aparece em várias situações em que as pessoas, em que nossos companheiros que têm evidência, né, eu não tenho, né, então eu não posso, eu tenho que me alimentar do que eles nos falam, né? Então ele aparece cuidando dos jardins na dimensão espiritual aqui do Dom Pedro II. E é uma coisa assim fabulosa, muito bonita. Porque na dimensão espiritual do nosso centro, nós temos várias estruturas, vários jardins. A nossa casa aqui, apesar de que nós temos 3 andares, né, não é uma casa muito pequena, 3 andares, mas ela é uma casa pequena. Não tem um salão, o salão dela é pequeno. Mas na dimensão espiritual ela é gigantesca. Eu lembro que o Guaraci, quando ele fazia palestra aqui, volta e meia ele me falava, o Guaraci já desencarnado, ele falava assim que durante a palestra tinha salões aqui para trás, salões aqui do lado, salões aqui na frente. E teve um dia que era um dia de Natal, e ele era o palestrante, e só tinha a minha mãe, ele e eu aqui, e os espíritos, né? E ele pegou e falou assim, ó, atrás aqui tinha um salão cheio de senhoras religiosas. Uma coisa mais maravilhosa, né? Então, e o ambiente estava delicioso também. Algumas vezes, esse nosso mentor, esse nosso patrocinador, que é o jardineiro, ele se aparece também como Dom Pedro II, que foi o nome escolhido pela Dona Maria, para dar um nome ao centro. Isso em 1927. Ela nem sabia, nem tinha na cabeça dela ideia, né, talvez por inspiração,
que o Emmanuel ia passar para o Chico Xavier o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando sobre o Espírito Longinos, que tinha sido convidado por Cristo, né? E só para quem não sabe, o Espírito Longinos foi aquele soldado que feriu Cristo com uma lança durante a crucificação dele. Mas séculos depois, na sua última encarnação, o Cristo chama o Espírito Longinos para ser o imperador do Brasil. E aí, logicamente, a gente fala assim, para ser convidado pelo próprio Cristo para uma missão, a elevação dele é gigantesca, né? Eu não vou poder aqui nominar todos os que nos ajudaram, porque todos vocês ajudaram nessa reforma de várias maneiras. Então, inclusive, está o Evandro lá atrás, que é o nosso amigo. Se não fosse ele orientando, direcionando todos os trabalhos, a gente não teria conseguido fazer isso. Com certeza que não, porque eu, fisicamente, eu não conseguiria fazer. Mas ele, a contribuição dele foi maravilhosa. Então, eu falando dele, eu estou falando de todos os outros que contribuíram. Mas porque se eu fosse nominar todos, eu com certeza esqueceria alguém. Mas a espiritualidade amiga aqui do Centro Espírita Dom Pedro II não esquece de vocês. Inclusive, na nossa reunião do dia 6 de outubro, e nessa nossa reunião agora, dessa semana, foi só agradecimento. E um dos espíritos, em particular, ele falou assim: transmita os nossos agradecimentos a todos que de qualquer forma contribuíram para a reforma no Centro Espírita Dom Pedro II. Então, muito obrigado a todos vocês. E, ao finalzinho, nós vamos colocar uma mensagem que foi tirada do livro Obras Póstumas, que é para nós. Era para aquela época e é para nós agora também. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Olha só que bacana isso aqui, tá vendo? Não falo assim, só vocês, espíritas. Não falo isso não. Eu falo assim, é de vocês e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porque nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Então, se a providência quer uma coisa, aquilo vai ser executado. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado na frente do novo grupo. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento.